Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Desculpa esse meu pequeno atraso, mas eu estava procurando um material que eu sabia que eu tinha preparado, que eu queria usar na aula de hoje. Bruna, bom dia. Marcelo Cairala, bom dia. Eu mandei para vocês aí no grupo de WhatsApp. Na hora certa, eu vou pedir para a gente usar aquele material, um PowerPoint que eu preparei, tá? Bem, a aula de hoje, então, é a nossa segunda aula de Direito das Sucessões. Na aula passada, eu estava exatamente no escritório do professor Zeno Veloso, fiz aquela homenagem a ele, e estava em Belém do Pará. Hoje eu estou aqui com a obra do professor Zeno, A Trajetória de um Jurista e Professor, e eu dedico essa nossa segunda aula do curso ao professor Zeno Veloso, que ontem teria feito 76 anos, se não fosse a Covid, e ele é o nosso marco teórico, é a nossa pedra fundamental, ele é o nosso grande pensador do direito das sucessões, tá? O professor Zeno Veloso foi um homem que participou ativamente do projeto na fase final, naquela fase em que o professor Miguel Reale capitaneou a equipe e fez aquele esforço para aprovação do Código Civil de 2002. Essa equipe de juristas tinha, entre outros, o professor Álvaro Vilaça, titular da faculdade, tinha também Jones Figueiredo Alves, Mário Delgado, e em matéria de sessões tinha o professor Zeno. Antes de começar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo do Zeno, já que o Zeno era meu convidado todos os anos para ministrar presencialmente aulas de sucessão na graduação e no mestrado. Vou mostrar para vocês, em 19, o dia que Zeno explicou como é que foi esse finalzinho da tramitação do Código Civil. Cairala, eu usei esse videozinho anteontem e deu certo o som. Eu vou pôr aí. Se você achar que não estão ouvindo o som, você me avisa e eu paro o vídeo, tá certo? Vamos tentar ver se o vídeo funciona. O próprio grande líder da comissão que elaborou esse código foi o professor Miguel Reale. Mas não foi só isso. Ele ficou acompanhando a tramitação até o fim da vida dele, já com mais de 90 anos. Inclusive, no dia da sanção, eu estive presente. O presidente da República sancionou, a frase dele foi: pronto, assinei. Então, hoje não se sabia o que ele queria dizer, porque parece que estavam com muito movimento para que ele vetasse uma parte, ou até que vetasse o código todo. E ele, se libertando de um peso, disse: pronto, assinei. Eu tenho isso gravado, fotografado. Fica aí, então, a nossa homenagem ao professor Zeno. Bem, em matéria sucessória, como é que se trabalha didaticamente a sucessão? Eu trabalho a sucessão dividindo-a em blocos, tá certo? Cara, mas apareceu a imagem do Zeno? Só o som, né? Mas, cara, por que você não me avisou que eu não apresentei direito o negócio? Ei, meu Deus. Eu tô idoso, cara. Você fala assim, não, só tem o som do Zeno, não tem imagem. Agora sim vai ter imagem, ó. Quer dizer, agora ia ter imagem se o som só ficou o som sem a imagem. Tá bom, vai. Tá bom demais. Muito bem. Então, essa nossa aula é uma homenagem ao professor Zeno Veloso. Em matéria... Oi. Bom dia. Antes do senhor começar, eu posso fazer uma pergunta em relação à aula extra do bem de família? Sim. Sim. A pergunta que eu fiquei em dúvida sobre a questão da subrogação, porque eu entendi que uma vez gravado o bem de família, para ser alienado, transferido, precisa de autorização judicial, e uma vez que é dado, por exemplo, o bem de família em dação em pagamento, a parte que não corresponde ao valor daquele bem, não, a parte que corresponde, por exemplo, um apartamento que vale 100 mil reais é bem de família. Eu dou em dação em pagamento por um apartamento de 200 mil reais. Eu entendi que a subrogação dos 100 mil reais desse apartamento que era bem de família, nos 100 mil reais do outro apartamento que eu compro por 200 mil, enquanto os outros 100 mil não é considerado bem de família. Eu fiquei com dúvida se é isso mesmo ou se eu não entendi bem. É assim, Marcelo. Quando o bem de família é voluntário, criado pela parte, ele é inalienável. Se ele é inalienável, quem autoriza a alienação é o juiz. É exatamente isso. Eu digo, juiz,
estou vendendo um que vale 100, estou comprando um que vale 200. Me autoriza a vender para que eu possa comprar e alienar. Então, eu alieno por 100, o juiz autoriza, em 100 mil ocorre subrogação, portanto, a nova casa é bem de família de maneira limitada. Agora, nada importa que se eu tiver patrimônio, Marcelo, para ampliar aquele 1/3 e quiser que os 200 sejam bem de família, eu posso declarar na escritura de aquisição que os outros 100 também são bem de família. Senão haverá uma subrogação e uma proteção parcial em 100 mil reais. É isso mesmo que você entendeu. Entendi. E aí, no caso de haver uma execução, sobre essa parte que não é considerado bem de família, todo bem vai ser liquidado, mas os 100 mil reais vai ficar para mim, porque esses 100 mil reais correspondem ao bem de família, só que os outros 100 mil vão poder ser executados. Em valor mobiliário daí. Em valor mobiliário. Você vai ter que fazer uma subrogação e o juiz vai mandar aplicar aquilo em valores mobiliários. Por exemplo, títulos da União, por exemplo. Tá? Os 100 mil que sobrarem, que são os do bem de família, que são inalienáveis. Obrigado, professor. Nada. Então, seguindo aqui a nossa conversa, como eu lhes dizia, a sucessão se estuda de acordo com as classes de herdeiros. E a primeira classe chamada a suceder, mesmo porque pela regra de ouro número 1, existindo herdeiros de uma classe, estão excluídos os da classe subsequente, nós temos então os descendentes. Os descendentes são os primeiros a serem chamados a suceder. Os descendentes são os primeiros a serem chamados a suceder. Como vocês podem perceber, aqui, a partir da leitura do artigo 1929 do Código Civil, os descendentes são os primeiros a suceder. Didaticamente, eu explico a sucessão na classe dos descendentes, depois dos ascendentes, depois do cônjuge / companheiro e depois do colateral. Portanto, meus amigos, esta parte final do inciso primeiro e esta parte final do inciso segundo, eu explico didaticamente quando eu explicar o inciso terceiro. Então, didaticamente, pedagogicamente, imagine que o João falece e deixa descendentes. O João não é casado, o João não está em união estável. O João é solteiro. Cairala, aquele e-mail que você mandou no meu e-mail da USP ou no meu e-mail do UOL, Cairala? Aquele que eu te pedi? No UOL. No UOL. Na USP, que está aberto aqui, assim eu vou manejando aqui. Tá bom. Já abriu o e-mail da USP. Então, didaticamente, imaginemos que o falecido não tem nem descendentes, não tem nem cônjuge, nem companheiro, porque senão isso fica confuso e eu explico no momento próprio. Se o falecido deixou descendentes, sempre solteiro e sem união estável, eu não vou repetir mais isso, porque isso é a base da conversa. Sempre solteiro, sem casamento, sem união estável. Se o falecido deixou descendentes e ascendentes, por exemplo, 2 filhos e o seu pai, os 2 filhos e a sua mãe, não há nenhum problema. Por que não há nenhum problema? Porque os descendentes, primeira classe, excluem os ascendentes, segunda classe. E, portanto, os descendentes herdarão a totalidade dos bens. Os descendentes herdarão a totalidade dos bens. Agora, dentro da ideia da classe dos descendentes, como é que a gente divide a herança? Projeta aí, Carela, por favor, o primeiro slide do nosso diagrama sucessório, por gentileza. Muito bem. Pode projetar o diagrama sucessório. O primeiro diagrama sucessório vai indicar... Já está aí, Carela? Eu não enxergo ele. Então tá bom. Agora você saber por que eu não estou enxergando o diagrama. Agora sim, estou enxergando. O primeiro diagrama sucessório, pula esse, por gentileza, que esse é de renúncia, não podia ser esse. Pula esse que é de renúncia, também não podia ser esse. Pode ir pulando a renúncia. Chega no 1829, por gentileza, Carela. Não, peraí. Peraí. Não, peraí, Carela, peraí. Peraí.
Pode tirar, Carol, por favor, pode tirar. Bom, é o que nós temos para hoje. Muito bem. O primeiro diagrama sucessório, que está aí na tela dos senhores, mostra que A falece e deixa como herdeiros sua filha B e seu filho C, e os seus netos D, E e F. D, E e F. Evidentemente que os filhos são descendentes de primeiro grau e os netos descendentes de segundo grau. Se eu tenho dois descendentes de primeiro grau, evidentemente que os dois herdam a totalidade da herança, sendo que cada um herda a metade. Dois filhos, mesmo grau, não há por que haver discriminação entre os filhos, não há aqui por que se dividir de maneira desigual a herança, portanto, cada filho recebe a metade. Metade para B e metade para C. Segundo exemplo, o A falece e deixa 3 filhos, B, C e D. Os 3 filhos são igualmente descendentes de primeiro grau. Logo, cada filho recebe 1/3 da herança. Diz o artigo 1835 que na linha descendente os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. 3 filhos, 3 descendentes de primeiro grau, não há por que se fazer distinção, 1/3 para cada um. No terceiro exemplo, nós temos um problema, porque A falece e deixa 2 filhos pré-mortos. Pré-mortos significa que os filhos B e C morreram antes de A. Os filhos B e C morreram antes de A. O filho B tem um filho, a neta D. E o filho C tem 2 filhos, os netos E e F. Muito bem. Nós temos agora uma questão interessantíssima em termos sucessórios. Porque o falecido não deixou nenhum descendente de primeiro grau, filhos, porque são pré-mortos, mas deixou 3 netos, descendentes de segundo grau. Reparem que a primeira linha, composta por B e C, está extinta antes de iniciada a sucessão. E se a linha está extinta antes de iniciada a sucessão, D, E e F são igualmente descendentes e de mesmo grau. A tendência dos senhores, antes da nossa aula, seria dar metade da herança para D, substituindo B, seu pai, e a outra metade da herança, que era de C, para E e F. A tendência dos senhores seria seguir um velho princípio do direito romano e incorporado às ordenações filipinas e incorporado ao Código Seabra português de 1867 e incorporado ao atual Código Civil português de 1966, de dividir a herança por troncos. O tronco de B receberia metade e o tronco de C receberia a outra metade. Isso no Brasil foi verdade, foi assim que funcionou na vigência das ordenações filipinas. Quando no debate do projeto Bevilacqua, um senador chamado, não sei o que lá, Pinto, agora esqueci o nome dele, um deputado chamado, acho que é Antônio Pinto, esqueci o nome dele, depois eu recupero isso nos meus alfarrábios. Ele sugeriu, não é Antônio, ele sugeriu que rompêssemos com a tradição das ordenações filipinas, seguindo um dispositivo projetado por Coelho Rodrigues,
Não se esqueçam que na época dos debates, no século XIX, a respeito do Código Civil brasileiro, esse debate aqui foi em 1901, início do século XX, Coelho Rodrigues estava vivo, Felício dos Santos também. Felício dos Santos é o grande artífice das sucessões do Código Bevilacqua, ao lado de Feliciano Pena, que depois eu vou citar com mais vagar daqui a pouco. Ele diz assim, para esse deputado, Alfredo Pinto, lembrei, sabia que era com A, que Alfredo diz assim, melhor seguir a solução do Dr. Coelho Rodrigues e dividir a herança por cabeça, dividir em partes iguais. Não houve grandes debates, segundo os anais da Câmara dos Deputados, e simplesmente, então, seguindo-se a sugestão de Alfredo Pinto, o Código de 16 copia o projeto Coelho Rodrigues, abandona o princípio da troncalidade, que até hoje vige em Portugal, e a herança se divide por cabeça. Reparem que, nesta parte aqui da aula, fica-se claro que se a primeira linha inteira sumiu, e se todos os herdeiros são de mesmo grau, eles herdam por direito próprio. Herdam por direito próprio. E sucedem por cabeça. Herdam por direito próprio e sucedem por cabeça. E se herdam por direito próprio e sucedem por cabeça, cada neto recebe 1/3 da herança. Eu publiquei um artigo muito bonitinho, explicando isso tudo, deve estar no meu site, sobre troncalidade, em que eu estava aqui em São Paulo naquela época que eu fiz essas reflexões, o professor Fernando Araújo, de Lisboa, e eu conversava com o Araújo sobre as vantagens e as desvantagens da gente ter trocado a troncalidade histórica que vinha desde as ordenações para um princípio de igualdade na sucessão por direito próprio ou por cabeça. Há controvérsias, eu também não vou me alargar e me estender nesse debate, mas me parece que o sistema brasileiro ele acaba sendo, em certo sentido, uma roleta russa, porque vocês vão ver que se morre B e não morre C, está mantida a troncalidade. Se morre B e C, está desfeita a troncalidade. Vou explicar isso para vocês no próximo diagrama sucessório. Vamos aqui no diagrama 16. O A falece e o A tinha 2 filhos, o filho B e a filha C. O filho B está vivo quando o A falece. A filha C está pré-morta quando o A falece. O que ocorre então? O que ocorre então? Nesta situação específica, nós vamos ter o filho de A, que é B, o filho de A, que é B, vivo. E os netos de A, B, filhos da filha C, que é pré-morta, D e F, também vivos. Nesta hipótese, nós teremos um descendente de primeiro grau, B de bola, e 2 descendentes de segundo grau, D e E, porque a filha C é pré-morta. Reparem que, pela regra do artigo 1835, na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. D e E não estão no mesmo grau de B, porque D e E são netos, estão no segundo grau. B é filho, está no primeiro grau. Logo, nesta hipótese, anotem aí, o filho herda por direito próprio e partilha por cabeça. O filho B herda por direito próprio e partilha por cabeça. Os netos D e E herdam por representação, a C, a mãe deles pré-morta, herdam por representação, a C, a mãe deles pré-morta, e partilham por estirpe. Partilham por estirpe. O direito de representação
ele está aqui nos artigos 1851 e seguintes. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, que ele sucederia se vivo fosse. Dá-se o direito de representação na linha reta descendente. Então, reparem que na linha reta descendente não há limites para o direito de representação. Não há limites para o direito de representação. Eu aqui quero mostrar para vocês o seguinte. Eu preparei aqui um outro slide que bem demonstra que não há limites na linha de representação na linha dos descendentes. Aliás, o código presume que o afeto que eu sinto pelo meu filho, eu sinto pelo meu neto quando ele representa meu filho pré-morto, eu sinto pelo meu bisneto conforme ele representa meu filho pré-morto. Reparem aqui nesse próximo diagrama sucessório. Nesse próximo diagrama sucessório, o A falece, os seus filhos B e C são pré-mortos, os seus filhos B e C são pré-mortos, o neto D está vivo, a neta E é pré-morta, o neto F é vivo. Portanto, os que estão aqui com a cor mais escura são os pré-mortos. E a neta falecida E deixou 2 filhos, G e H, que são bisnetos do falecido. A para os seus filhos B e C, primeiro grau, A para os seus netos D, E e F, segundo grau, A para os seus bisnetos G e H, terceiro grau. Nesta árvore, nós temos dois grupos de descendentes. Os descendentes de segundo grau, os netos, que estão vivos, D e F, e os descendentes de terceiro grau, os bisnetos, que estão vivos. Vocês eliminam a primeira linha sucessória, não dá para atribuir herança nem a B nem a C, porque são filhos pré-mortos. Deem 50% da herança, não, 50% da herança não. Deem 1/3 da herança para cada um dessa linha, 1/3 para D, 1/3 para E, 1/3 para F. O terço cabente a E, por representação, dá-se representação quando a lei chama certos parentes ou falecidos sucedendo pelos direitos em que ele sucederia se vivo fosse. O 1851 tem que ser lido junto com 1835, então vamos pôr os 2 artigos side by side no chat, porque o 1851 diz que ele só é invocado quando a lei assim o determina, portanto, os 2 dispositivos são lidos side by side, e como vocês podem perceber, nesta hipótese, D herda 1/3 por direito próprio e partilha por cabeça, F herda 1/3 por direito próprio e partilha por cabeça, e G e H herdam 1/6 cada um por representação e partilham por estirpe. Estirpe, literalmente, é por família. Eles herdam em representação a sua mãe, E, que é uma neta pré-morta do falecido. Eu queria lhes perguntar se existe alguma dúvida até aqui, ou se dúvida não há. Se não houver dúvida, eu prosseguiria com mais uma nota sucessória. Alguma dúvida até aqui? Professor, eu tenho. Bom dia, tudo bem? Falando sobre partilha, vocês fazem umas perguntas que eu realmente não entendi. Você sabe o que é uma sobrepartilha, Aline? É porque eu trabalhei durante um tempo na vara de família, daí... Uma sobrepartilha. É quando você tem que, tipo, você já fez a partilha e aí surge um novo bem, e aí você tem que editar aquela partilha que já estava feita. Vamos lá. Exatamente isso. Tem um novo bem que não foi partilhado.
Por que os netos teriam que fazer sobrepartilha se os bens estão lá? Não, eu estou perguntando... Eu sei, mas vamos só seguir a lógica da sua pergunta para tentar explicar para os colegas. Realmente, isso chama-se partilha, você divide os bens, e quando há um bem que não foi partilhado, por qualquer razão, até porque se desconhecer sua existência, ou porque os herdeiros não contemplaram no inventário, eu faço uma sobrepartilha. Eu te pergunto, o falecido deixou 10 casas, e deixou filhos e netos. Você concorda que o inventário vai distribuir de acordo com essa ordem que eu estou mostrando aqui? Porque se o filho é falecido, o neto é chamado por representação, certo? Certo. Então, por que eu dei uma sobrepartilha se os bens estão presentes? Reparem. A sobrepartilha é para os bens que não estão presentes no momento do óbito. Se estão presentes, eu vou partilhar. Então, vamos dar esse exemplo aqui, que eu estou usando aqui na lousa, só para os alunos entenderem. Se eu tenho 10 casas no inventário, essas 10 casas serão partilhadas como? Nesse exemplo, 1/3 para o neto D, 1/3 para o neto E, 1/6 para G e para H. Sobrepartilha pressupõe novos bens, não novos herdeiros. Aqui, os herdeiros já existem no momento da morte, Aline. Então, não se fala de sobrepartilha, sim uma partilha normal, em que 1/3 fica para D, 1/3 fica para F e 1/6 para G e H, em representação à sua mãe pré-morta E. Ficou claro isso, Aline? Obrigada, professor. Nada. Olha, Laura, eu não sei se eu vou colocar isso no Moodle ou não, esses diagramas, porque eles são material que acompanha a minha aula falada. Eu não sei se isso vai para o Moodle ou não, tá? De qualquer maneira, nós temos ainda uma outra questão a trabalhar com vocês, que é essa aqui. Eu vou retroceder um minutinho e vou avançar um minutinho. Então, eu vou retroceder primeiro e depois eu vou avançar um minutinho. Estou retrocedendo. Eu disse que quando o falecido deixa só netos, D, E e F, como no exemplo que eu estou pondo aqui, esses 3 netos, D e F, igualmente descendentes de segundo grau, herdam por direito próprio e partilham por cabeça. 1/3 da herança para D, 1/3 para E e 1/3 para F. Agora eu vou mudar a situação e acompanhe aqui, por favor. Nesse segundo diagrama sucessório, o A falece e o seu filho B está vivo. E a sua filha C é pré-morta. E o falecido deixa, então, os seus netos D e E, filhos da filha pré-morta C, e o falecido deixa ainda o filho B. Reparem que aqui, B receberá 50% de herança por direito próprio, partilha por cabeça. D e E recebem conjuntamente 50%, portanto 25% para cada, e sucedem por estirpe, partilham por estirpe, representando a finada, a falecida filha de A, a sua mãe, que é C. Portanto, neste diagrama, B recebe 50% por direito próprio e D e E recebem 25% cada por representação à sua mãe pré-morta. Simão, mas qual é a diferença dessa situação? Por que aqui manteve-se a troncalidade e no exemplo anterior não se manteve a troncalidade? Eu estou fazendo esse cotejo porque esse aqui é o erro mais comum dos alunos. Mais de uma vez, fiquei no curso público, quando eu ainda dava aula no curso preparatório, e os alunos misturavam essa situação. Aqui, nesse primeiro diagrama, cada um dos netos recebe 1/3, porque os 2 descendentes de primeiro grau, leia-se, os 2 filhos do falecido, já pré-morreram ao seu pai. Todos os descendentes são de terceiro grau, herança se divide por igual. No segundo diagrama sucessório, o falecido deixa filho, B, e netos, D e E. O filho sucede por direito próprio e o filho partilha por cabeça. Os netos sucedem por representação e os netos partilham por estirpe. Metade do que caberia a C vai para a filha D, que é neta do falecido,
metade do que caberia à filha C vai para E, que é neto do falecido. Os senhores, por favor, tomem nota do que eu vou lhes dizer agora. Só há direito de representação, quando concorrem à sucessão herdeiros de graus diversos. Se forem do mesmo grau, nunca haverá representação. Se forem do mesmo grau, nunca haverá representação. Se forem do mesmo grau, nunca haverá representação. Senhores e senhoras, meus prezados alunos e alunas, queria saber de vocês se vocês compreenderam esta questão que eu estou trabalhando com vocês. Compreenderam a sucessão na classe do descendente? Alguma dúvida sobre isso? Se quiserem, por favor, aproveitem agora, porque essa é a hora da gente conversar sobre alguma dúvida que vocês eventualmente tenham, antes de eu mudar de tema, tá certo? Antes de eu mudar de tema. Eu estou aqui, abri esse artigo que o Marcelão pôs aí para a gente aqui. O Bevilacqua, quando... Ó, aqui. Olha aqui. Eu vou copiar para vocês esse trechinho para ficar aqui no chat, para quem quiser depois ler isso com mais calma, de por que o Brasil rompe com o princípio da truncalidade. Quer ver? Olha aqui. Rompeu-se com a tradição milenar por força de uma emenda do deputado Alfredo Pinto, seguindo sugestão de Coelho Rodrigues. O próprio Bevilacqua esclarece que a regra do artigo 104 não tinha correspondência nos projetos Felício dos Santos, no dele e no revisto. Na rara obra do Código Civil Brasileiro, aliás, que eu comprei no sebo, nós vamos mostrar para vocês a razão de ser segundo a invocada época, né? Olha aqui. É muito bonitinho o termo que o parlamento brasileiro usa para romper com a truncalidade. Eu vou ler só esse pedacinho para vocês. O senhor Alfredo Pinto, pela ordem, vem apenas declarar que a emenda ao artigo 959 foi sugerida pelo Dr. Coelho Rodrigues, que era um dos projetistas do Código 16, projeto esse não utilizado, não aprovado. Ela estabelece a igualdade, desde que concorram à herança só os netos do decujus. A emenda, olha que coisa bonita, foi esse o único debate sobre o tema que está nos anais, naquele livro do Dr. Sabino, que foi compilação dos debates a respeito do Código Civil 16. A única frasezinha é essa: a emenda mantém igualdade na distribuição da herança. Aceitou-a pela justiça da providência que consigna. Esta frasezinha, dos debates em 1901, essa frasezinha fez jogar por terra milênios, séculos, milênios de exagero, retórico, séculos de tradição brasileira de manter a truncalidade. Essa frasezinha, que se encontra nos anais da Câmara dos Deputados, fez com que o Brasil abolisse a truncalidade quando todos são netos. Não há como se manter a ideia de tronco. Foi exatamente esse momento em que o Brasil, no meu sentido, talvez de maneira mais radical, rompe com a tradição do uso brasileiro. Talvez esse rompimento seja o rompimento mais radical. Por que eu digo isso? Porque quando o Brasil rompeu com a tradição, trazendo a concorrência sucessória, tema que eu vou explicar mais adiante, Portugal já tinha feito isso em 1976. Quando o Brasil, em 2003, trouxe a concorrência para o cônjuge, quando entrou em vigor o Código 2002, Portugal já tinha feito isso em 76. O maior rompimento, são dois os maiores rompimentos com a tradição do uso brasileira. Essa emenda, com base em Coelho Rodrigues, e a redução da legítima para 50%, porque a legítima no Brasil, historicamente, era de 2/3, e 1/3, a terça parte
era a parte disponível, como diziam as ordenações. O homem, tal, sem filhos e sem ascendentes, poderá atestar a terça parte. A terça parte era disponível. E, em 1907, Feliciano Pena muda as ordenações e cria um microestatuto sucessório e reduz a legítima para 50%. Como, aliás, ficou no Código 16 e como, aliás, ficou no Código de 2002. Senhoras e senhoras, 8h15, 5 minutos para o café, e eu volto para começar a sucessão na classe dos ascendentes. Daqui a pouquinho voltamos.